Fala pessoal, quem vos fala é o professor Diego, se aventurando aqui, gravando essa videoaula durante esse período de isolamento social enlouquecedor. Mas fiquem tranquilos, estarei com vocês não vão enlouquecer sozinhos não. Brincadeiras à parte, galera, a gente precisa começar a aula, e eu não consigo começar a aula sem falar, antes de mais nada, que em primeiro lugar, bom dia a todos. Seguinte, então, a ideia da aula de hoje é a gente começar fazendo uma espécie de mapeamento do contexto cultural em que a Europa está inserida no surgimento da sociologia. A ideia é muito simples, vamos tentar pensar o que nós fizemos desde o início do ano até agora. Primeiro, eu explicitei para vocês qual é o tipo de problema que a sociologia tenta resolver. São problemas empíricos que têm a ver com o convívio das pessoas em sociedade. Perfeito. Em seguida, eu mapeei quais foram os 4 principais fatores históricos que contribuíram com o surgimento da sociologia. Do que eu estou falando? Eu estou falando que havia uma sociedade pré-estabelecida durante a Idade Média e 4 fatores principais impactaram numa mudança radical e profunda dos alicerces dessa sociedade. Ou seja, a sociedade foi modificada drástica e profundamente. E, em geral, os historiadores costumam considerar que são 4 episódios que impactaram nessa transformação. A Reforma Protestante foi uma delas, que questionou o dogma da infalibilidade papal. A segunda foi a mudança do feudalismo para o capitalismo, ou seja, você tinha um conjunto de obrigações que eram dados desde o nascimento para que os indivíduos pudessem se relacionar e produzir, e os alicerces dessa relação foram quebrados e os indivíduos começam a se ver como livres e que vendem sua força de trabalho. Essa organização econômica altera a maneira pela qual a sociedade se relaciona no dia a dia. Ou seja, primeiro fator, reforma protestante, segundo, a ascensão do capitalismo enquanto forma predominante de produção daquilo que é necessário para a sobrevivência. Em seguida, o surgimento dos estados modernos, falei amplamente sobre isso em sala, o fim dos feudos e o surgimento de grandes estados regidos por monarcas. E, por último, a invenção da imprensa, que propiciou acesso à informação sem antecedentes dentro da história. Beleza. Falei, então, que 4 fatores modificaram a sociedade. E essa modificação deu origem à necessidade do surgimento de uma disciplina. Ótimo. Só que essa disciplina, a sociologia, ela surge para entender essa sociedade que se modificou dentro de uma Europa, situada historicamente e culturalmente. Em outras palavras, intelectuais do final do século XVIII, começo do século XIX, elaboram uma nova disciplina empírica para entender a sociedade. Mas a gente precisa entender que essa sociedade possui algumas características, e essas características vão ser transferidas para a sociologia. Ou seja, a Europa tem uma forma de pensar a sociedade. E essa forma de pensar a sociedade vai, de alguma maneira, condicionar a sociologia enquanto área do saber. E a nossa finalidade aqui é entender as características gerais dessa sociedade. O slide não era errado. O positivismo, ele está presente, ele é uma característica cultural que está presente na Europa do século XVIII e XIX. É claro que em alguns países com intensidade maior e em outros com intensidade menor, mas não interessa, aqui a gente está falando em linhas gerais. Em que consiste o positivismo enquanto traço? O positivismo ele vai se caracterizar principalmente por ser uma crença desmedida nas ciências empíricas. A gente tem que pensar aqui que a gente está diante de uma sociedade onde os intelectuais estão maravilhados com o progresso principalmente da física. Não apenas na física, né, a biologia também, os progressos dentro da biologia vão gerar um entusiasmo nos intelectuais, mas, sobretudo a física, ela gera um tom de otimismo nos intelectuais de tal forma que eles vão considerar que apenas as ciências que se inspiram na física vão ter algum êxito. Isso é extremamente interessante da gente pensar, porque foi durante esse período que surge a maior parte das disciplinas empíricas que a gente conhece hoje. Por exemplo, as ciências econômicas, elas vão ter um grande desenvolvimento durante esse período. Por quê? Você tem um fenômeno a ser investigado, a maneira pela qual as pessoas se relacionam para produzir. Beleza. Como que a sociedade europeia vai tentar entender esse fenômeno? Criando uma ciência empírica. Afinal de contas, eu parto da ideia de que apenas uma ciência empírica
pode descrever a realidade. A gente tem outro fenômeno, por exemplo, como que as substâncias reagem entre si. Você tem esse fenômeno. Como que a sociedade europeia vai tentar investigar esse fenômeno? Criando oficialmente a química. Ou seja, saindo daquela alquimia que estava muito ligada às questões medievais e crenças em magia negra, transformar demais substâncias em ouro, você sai dessa espécie de ocultismo, entre aspas, e faz uma ciência empírica inspirada também na investigação física. E a mesma coisa vai acontecer com a sociologia. Você tem um fenômeno, uma sociedade que se modificou profundamente. Como que você vai entender essa sociedade? Criando uma física social. Lembram? É o primeiro nome da sociologia. Essa inspiração na física não é coincidência. A Europa pensa a realidade através das ciências empíricas, influenciada pelo otimismo gerado pelo êxito que Newton tem ao descrever os princípios básicos de mecânica. Até aqui, tranquilo? Então vamos lá. Estou na Europa, final do século XVIII, começo do século XIX. Deu um fenômeno qualquer para investigar, o que a sociedade europeia faz? Inaugura uma ciência empírica nova. Tranquilo? Positivismo, a convicção de que conhecimento necessariamente vai melhorar o mundo. É a ideia de que a ciência nos permite desvendar os segredos do universo e ao desvendar os segredos do universo, eu necessariamente estarei melhorando o mundo. Há um otimismo em torno do conhecimento. E isso vai ser típico do século XVIII, século XIX. E é claro, vocês não são bobos, vocês conseguiram fazer uma relação com o que vocês já estudaram em história, que isso é uma herança do iluminismo. O iluminismo começa a questionar os dogmas religiosos e a influência dos dogmas religiosos na cultura, e dessa forma o iluminismo ele vai de alguma maneira colocar a razão em evidência em detrimento da fé. Beleza, tranquilo. Só que não há no iluminismo uma crença que necessariamente o conhecimento melhora o mundo. Isso vai ser reafirmado no positivismo, por isso o nome positivismo. Os primeiros autores positivistas vão dizer que o iluminismo cometeu dois erros. Primeiro, em achar que qualquer tipo de racionalidade é bom. O positivismo diz, não, apenas a racionalidade é amparada e inspirada na experiência e na física. O positivismo vai dizer, não é qualquer tipo de manifestação da razão que gera bons frutos, que atinge a verdade. É apenas a razão inspirada na física. É apenas a ciência. A filosofia gera coisa boa, não. Isso é uma crença típica do europeu do século XVIII. É o positivismo. Então, ó, vamos comparar aqui positivismo e iluminismo. O iluminismo favorece a razão. O positivismo não privilegia apenas a razão. É a razão na lógica científica. Valorização das ciências empíricas. Segunda característica. O positivismo parte da ideia de que o conhecimento vai melhorar o mundo. Isso não está presente no iluminismo. Você tem vários autores iluministas que consideram que, por exemplo, a razão produziu uma sociedade absolutamente corrompida, que corrompe um homem. Exemplo, Rousseau. Vocês já devem ter estudado isso em contratualismo e vão rever isso comigo em filosofia lá no terceiro ano. Então segura a onda por enquanto. Crenças básicas do positivismo. Precisamos conhecer a realidade inspirados pelos modelos da física. Precisamos copiar o que a física fez para investigar os fenômenos naturais, para a gente entender os demais fenômenos do universo. E segundo, isso necessariamente vai melhorar o mundo. Observação básica. O positivismo ele vai ser muito combatido principalmente no século XX. Essas crenças positivistas elas vão ser fortemente criticadas no século XX, de tal forma que hoje, nas ciências humanas, se você chama alguém de positivista, é uma ofensa. Tem um tom pejorativo. Você está dizendo que o cara concebe a realidade a partir do século XVIII e XIX. O positivismo vai ser muito atacado a nível teórico. Mas, essa sua segunda crença de que o conhecimento melhora o mundo, ela também leva uma pancada muito forte de uma coisa que não é teórica, de uma coisa que é prática. Tentem pensar um pouquinho. O que vai demonstrar que o conhecimento científico não necessariamente vai melhorar o mundo? Que acontecimento no século XX vai, de alguma maneira, enfraquecer esse alicerce?
Pensem comigo, vou dar 2 segundos. 1, 2. Certíssimo quem falou que são as 2 guerras e o Holocausto. Especialmente a questão do Holocausto. Você tinha nos campos de concentração nazistas, você tinha um extermínio racional de uma determinada população. E esse extermínio era milimetricamente organizado a partir dos princípios de administração científica. Observação: a ciência administrativa nasce lá na Europa também durante o período do positivismo. Ou seja, a gente tem um campo de preocupação que é organizar as relações trabalhistas, de produção e das empresas. O que eu faço no positivismo para poder resolver um problema? Crio uma ciência empírica. Nasce assim as ciências administrativas. O Holocausto ele foi estruturado logisticamente, a rotina do Holocausto foi estruturada pelo conhecimento científico. Ora bolas, como então eu posso dizer que a ciência necessariamente melhora o mundo? Se é a ciência que permitiu o extermínio de 6 milhões de civis. Tranquilo? Quando você pensa, por exemplo, nas armas que foram produzidas para o extermínio da humanidade, os aviões que foram usados para a guerra, as bombas que foram produzidas pelo conhecimento científico. Portanto, é claro que o positivismo vai ser atacado teoricamente, mas a gente não pode ser ingênuo e considerar que elementos práticos, elementos da vida prática, da vida política, do dia a dia, dos convívios entre as nações e entre as pessoas, não impactaram no positivismo. Impactaram sim. Tranquilo? Eu vou deixar para falar sobre darwinismo social e sobre o evolucionismo social no nosso próximo vídeo. Beleza? Então entendam isso como o vídeo parte 1. Parte 2 em breve eu disponibilizo para vocês. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí. A gente se vê em breve.